Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tinha falado aqui anteriormente que eu ia fazer a live. Eu aqui e a Dani longe, né? Com a tela dividida, mas nós estávamos juntas e decidimos fazer juntos aqui a live. Bom, oi Alessandra, o pessoal tá entrando aí agora. Hoje nós vamos falar sobre decepção. Vão falando pra mim aí, dá um joinha se o som estiver bom, tá? Por favor. Vai dando joinha pra mim. Hoje nós vamos falar sobre decepção, ferida que paralisa. Além da Dani ser a nossa convidada, é a primeira live que ela está fazendo. Super tranquilo. Pra quem não sabe, a Dani é minha prima, então assim, tem bastante intimidade aqui entre a gente, né? Pode acontecer de ter muita risada também, muita brincadeira, mas assim, é pra edificar a vida de vocês. O nosso propósito, o nosso objetivo é mostrar pra vocês a realidade, né? Que assim, todo mundo se frustra, todo mundo tem as decepções, mas que existe uma forma sim da gente passar por elas, né? E não ficar paralisado nelas, nessas decepções. Quer falar alguma coisa, Dani? Quer falar muito, pessoal? Pode começar. Então tá bom. Então vamos começar então. Coincidiu de eu estar lendo o livro Decepção, Ferida que Paralisa, que eu ganhei da Dani, por sinal, né? E ela estar lendo um livro também relacionado a isso, sobre decepção. Qual que é o título, você sabe? O que eu li foi Decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus, né? Então a Constância, ela tá lendo esse livro que fala também sobre decepção aí, uma decepção com Deus, que nós também vamos estar abordando aqui, esse assunto. E eu falei, Dani, vamos fazer uma live juntas, né? Pra falar sobre este assunto. Então vamos começar então. O que é a decepção? Por que ela gera, né? Como ela é criada dentro de nós e por que temos ela e o que podemos fazer com ela para solucionar o problema. Então, Dani, eu quero que você conte aqui aquilo que você falou para mim agora mesmo sobre expectativas. Expectativas. Isso. Fale tudo. Dá uma acalmada. Vou pincelar, então. Isso. O que nós estávamos conversando, né, agora na hora do almoço, era em relação às expectativas que nós criamos, né? Sobre as outras pessoas. Inclusive, ela me fez uma pergunta esses dias se ela já havia me decepcionado. E eu disse que sim, porque existe muita empatia, sinceridade entre nós, né? E eu falei que ela já havia me decepcionado, assim como eu fiz essa pergunta pra ela hoje, ela também disse que eu a decepcionei. Né? E também a decepção com outras pessoas, que nós geramos muita expectativa nas outras pessoas, às vezes do que elas nunca vão poder fazer por nós. É verdade. Né? E muitas vezes a gente se afasta dessa pessoa e esse não é o caminho, porque nós também decepcionamos outras pessoas. Com certeza. Né? E quando nós decepcionamos, nos frustramos conosco, né? Com Que é a decepção com nós mesmos, né? Que com nós nós vamos falar. mesmos. E abordando o livro que eu li também, que é Decepcionado com Deus, né? Às vezes algumas pessoas podem dizer que é absurdo isso, mas não, isso acontece, É real. Isso é normal e nem todo mundo consegue falar isso, porque não é todo mundo que aceita ouvir. Nossa, você... Tem gente que fica assustada, né? Eu já aconteceu de eu falar e a pessoa fala, ai, tô com raiva de Deus. Ai, você tá com raiva de Deus? E te julga. Tô, né? Qual que é o problema? Você nunca teve? Quem sabe um dia você tem. Então, isso é uma coisa que acontece, né? Verdade. Porque às vezes nós depositamos em Deus uma expectativa nossa, né? Que Deus vai fazer aquilo que nós Que não queremos. foi algo que ele disse que faria, né? Jamais, né? Mas nós criamos essa expectativa, inclusive em Deus. E acabamos, muitas vezes, nos frustrando. Isso. Bom, a Dani deu aí uma abertura bem ampla do nosso assunto, né? As expectativas que ela acabou falando aqui. As expectativas a gente cria por algo que a gente espera. Então, a gente sempre espera, às vezes... algo, por exemplo, igual ela disse, que eu perguntei pra ela se eu já tinha decepcionado ela. Ela disse sim, e eu também disse sim. Mas o engraçado disso é que, igual eu falei pra ela hoje, né, que ela me perguntou isso hoje, é que eu lembro dos sentimentos de frustração, de decepção,
mas eu não lembro do momento, da situação. E a mesma coisa aconteceu com ela. Ela lembra do sentimento, mas não lembra do momento. E o que eu entendo com isso, né? Que o amor, o relacionamento, o vínculo liberou perdão, tá bom, passou e vamos valorizar aquilo que é bom. E isso muitas vezes acontece também, né? Igual a decepção. Quais os tipos de decepção? Com pessoas, com nós mesmos e com Deus. Né? Esses são os tipos de decepções que existem, né? Nos graus aí. Com pessoas, geralmente, é um pouco mais fácil de liberar o perdão. Com nós mesmos, que é o auto-perdão, né? O auto-perdão, ele é um pouco mais difícil. E com Deus, acho que seria, né, o ápice, assim, né? A forma mais violenta, assim, né? Mais hard, exatamente. Mas a gente só tem essas frustrações quando a gente espera algo de alguém, né? Ou de nós mesmos, né? Quantas vezes... Às vezes são coisas simples. Eu não vou mais comer tal coisa. E você vai e come aquela coisa. E você faz o quê? Pá, 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 né? Fica se mutilando por algo que era tão simples. E que dá pra você... E você fica decepcionado consigo mesmo diante daquilo. E às vezes faz daquilo algo tão pequeno, algo grande. E é onde vai criando raízes profundas, que aí viram as amarguras, né? E aí você vai ficando cada vez pior. E às vezes chega até num quadro depressivo. Você concorda com isso? Concordo com isso. E posso, assim, colocar uma... Pode ficar à vontade, a live é nossa. Que o mais engraçado é que nós somos feridos nos relacionamentos, né? E nós somos também curados nos relacionamentos. Então, a solução não é se afastar da pessoa que nos feriu, entre aspas, né? De acordo com as nossas expectativas. Mas é alimentar mesmo aquele relacionamento. Porque dessa forma a gente vai ser curado. Existem situações que nem sempre vai dar pra você conviver com quem te feriu. Né? Nem sempre. Mas mesmo assim você é curado através de outras pessoas que, por exemplo, frustração com a mãe. Aí eu tenho uma figura que pra mim é uma representação materna e eu vou ficar rebatendo com aquela figura, porque ela representa a mãe pra mim, né? Então assim, às vezes eu não tenho como... Às vezes a mãe foi embora, etc, ou o pai, e aí eu não tenho como tratar, porque eu não conheço mais aquela pessoa, mas você é tratado através de outras vidas também, né? É bom que isso fique às vezes claro assim. E claro, liberar perdão não quer dizer que você nunca mais vai sentir raiva, ou que você vai ter que conviver com aquela pessoa, dependendo de quem é, você não tem que conviver. Mas eu percebo que assim, quanto mais rápido, a gente sempre fala muito isso, né? Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido você libera o perdão... A Bia! Tá aqui, né, Bia? Quanto mais rápido você libera o perdão, menos aquilo vai criando raízes e fica mais fácil, né, de você curar aquilo. Igual quando eu falei que a Dani me decepcionou, eu realmente não lembro, mas assim, eu não deixei aquilo criar raízes. Hoje a gente poderia não estar aqui e não ter o relacionamento que a gente tem. Que a gente tem um relacionamento de muita intimidade, assim, né? Eu espero que você concorde comigo. Só um pouquinho. A gente tem um relacionamento de intimidade, de olhar uma pra outra e saber o que tá falando, o que tá pensando. Mas isso poderia ter sido bloqueado há muito tempo atrás, assim, né? Se quisesse, né? Então, existem as decepções, como a gente disse, com nós mesmos, com as pessoas e com Deus. Com Deus, como a Dani falou, é aquilo que você espera que Deus faça, né? E assim, é muito difícil, gente. É muito difícil, muito, muito difícil. Porque às vezes você espera que Deus faça algo que nos seus olhos era bom e pra Deus a gente também tem certeza que não era a vontade dele, né? Porque assim, se ele é bom, se ele é amor, por que ele permite coisas ruins, né? Então isso também, nós vamos falar numa outra live, que é um outro livro que eu tô lendo, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente fala depois. Mas por que às vezes acontecem essas coisas ruins e a gente às vezes paralisa, fica paralisado, fica no meio do caminho? Eu sempre falei, né? Vou usar essa caneta novamente no outro exemplo que eu dei. Imagina que aqui é onde você começa e aqui é o seu propósito final. Então, quando você vem caminhando, aí você para no meio do caminho, você vai ficar aqui. Você não tem nem como voltar pro começo, regredir, e nem
ir pro seu propósito final. Você vai ficar parado no meio do caminho. E ficar aqui não te leva a lugar nenhum, porque você não... nem era o que você já era e nem é o que você quer ser. Então nunca fique parada no meio do caminho. Mas, continuando falando das frustrações com Deus, Deus, a gente sabe que Ele é onipotente, onipresente, Ele é todo poderoso e a gente quer sim que Ele faça o melhor, principalmente quando é relacionado a nós ou a nossa família, não tem jeito, né? Nós somos humanos e nós queremos isso, com certeza absoluta, né? Queremos o bem para a humanidade. E eu creio que todas as pessoas que são boas verdadeiramente no seu coração, ela quer isso também. Mas nós não temos esse controle. E às vezes foge do nosso controle e é onde nós nos frustramos e nos decepcionamos com Deus. E aí, como lutar com alguém que você não vê, que você não tá vendo, que você sabe que existe e que não tem como fazer isso, como lutar? Fala, o que você faria, né? Ou o que você talvez já fez, né? Como brigar com alguém que você sabe que assim, né, tem mais poder do que você ter o controle dessa situação. Na verdade, existem, né, formas que a gente acaba tentando ferir a Deus, né? Para quem conhece, tem o conhecimento, né? E crê na palavra, né? A gente sabe que tem formas da gente ferir a Deus consciente e inconscientemente, né? E isso é complicado, porque o que a gente faz quando a gente está decepcionado? A gente quer afastar, muitas vezes, aquele que na maioria das vezes vai nos ajudar. Então a gente acaba afastando. Precisa, na verdade, das pessoas. Nós precisamos de nós precisamos dos outros, nós precisamos de Deus. E isso faz com que a gente consiga caminhar, né? Então, assim, houve tempos, sim, em que eu me decepcionei muito com Deus, eu briguei muito com Deus. Para quem conhece aí a minha história, a minha caminhada, né? A nossa história, a nossa caminhada, sabe o que a gente passou e tem momentos de revolta, né? De amargura, que você questiona Deus. Isso é pecado questionar Deus? Não, é algo que acontece, é algo natural você questionar a Deus. O porquê aquilo aconteceu. Mas eu percebi que quanto mais distante a gente fica de Deus, mais distante os nossos propósitos, mais distante a nossa esperança, a nossa vontade de viver, a nossa perseverança, né, para alcançar os nossos objetivos, tudo isso fica mais distante. E a Alana falou algo que eu pensei, né, sobre criar a amargura. Desde quando a gente é pequeno, quando a gente se decepciona, se frustra com o nosso pai, nossa mãe, ela disse, né? Existem casos de abuso na infância por tios, por pais, e querendo ou não, isso a pessoa carrega pela vida inteira, né? E isso pode gerar uma amargura no coração da pessoa, uma tristeza que impede ela de viver por toda uma vida. O perdoar não significa que você extingue aquela pessoa do que ela fez, mas libera você. A Alana vai até falar mais sobre isso, mas acaba liberando a sua vida para que você possa continuar, né? Continuar vivendo feliz, não simplesmente no automático. E por isso é tão importante essas curas acontecerem através dos relacionamentos. Mesmo que o pai já se foi, a mãe já se foi, mas que aconteça através dos relacionamentos de um líder, né? Porque isso você vai carregar por toda a sua vida. Talvez uma rebeldia, né? Com uma liderança, com o seu chefe de trabalho, com amigos. Então é importante esse pedido de perdão, essa liberação de perdão, esse vínculo de relacionamento afetivo. É extremamente importante. A Dani falou aqui de perdão, né, e de figura de autoridade. Ela não sabe, vou falar aqui agora. Vixe. Mas, semana passada eu conversei com a minha pastora e ela falou exatamente isso sobre mim, pra mim, né, aliás. Sobre rebeldia e você ser rebelde com figuras de autoridade. Porque você é ferido e aí você cresce
cresce na revolta, né, daquelas pessoas. Todo mundo que é figura de autoridade, você se revolta e às vezes você não sabe. Não sabe o motivo. Muitas vezes a pessoa não sabe. Às vezes ela nem percebe, né? Às vezes você é considerada assim... Eu vou falar duas diferenças aqui, né? Sobre a rebeldia e ser uma pessoa forte. Porque às vezes nós somos fortes e as pessoas confundem isso com rebeldia. Isso não é a mesma coisa, é diferente. Geralmente quando a gente passa por dores, você se fortalece. Você é uma pessoa forte, você fica forte, né? Eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou forte. Eu já passei por muitas dores e eu sei que eu sou forte e eu simplesmente sei. Mas quando você é ferido ali na infância, né? Você muitas vezes não se lembra. E aí você cresce com essa revolta. Vou usar porque a Dani falou. Com essa revolta aí da figura de autoridade. E você cria essa rebelião e não sabe por que tá criando essa rebelião. E às vezes nem percebe. E às vezes quando alguém chega em você pra falar... se você não estiver disposto a ouvir, você não vai aceitar. Falar, isso aí é tudo mentira. Não tem nada a ver, não. Mas como muitas vezes a Dani já falou, ela já foi minha líder, gente, também, né? A gente, minha prima, um monte de coisa aí, também já foi minha líder. Tem que aguentar. Tive que aguentar, né? E ela também teve que me aguentar. Eu não sei se foi pra mim ou se foi pra ela que ela disse isso, mas tá bom. Mas eu escutava, né? A Dani sempre falou isso pra mim. Eu poderia ficar de cara feia, né, Dani? Uhum. Imagina, longe de mim. Ficar de cara feia, mas eu sempre respondia, né? Então, assim, às vezes ela falava pra mim, Alana, você precisa mudar isso e isso. Porque mudar não é tão confortável, né? Mas tudo aquilo que não te desafia não te transforma, né? Então, assim, não é muito confortável, mas eu sempre mudei, sempre peguei e falei, não, tenho que fazer isso, porque eu sei que é uma pessoa que me ama, você é uma pessoa que quer o meu bem, que queria o meu bem, então eu fui e mudei. Às vezes você pode falar, né, ai, não, mas a pessoa não quer meu bem. Mas aí, então, se você pensa isso, pense consigo mesmo. Realmente eu sou assim? Comece a analisar, né, pra você mesmo. Realmente eu sou assim? Realmente eu preciso dessa mudança? Vai ser bom pra mim? Porque o relacionamento com as pessoas, né, pra gente não se frustrar, é importante, porque senão você vai ficar sozinho. E infelizmente, ou felizmente, não dá pra viver sozinho. Não dá, a gente precisa de pessoas. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Porque, não é verdade? Como que um caído vai levantar um caído? Não dá, né? E ainda que sejam dois caídos, um pega na mão do outro, né? E ajuda a levantar. A Dani sempre falou isso pra mim também. Que às vezes você tá passando por dores, as pessoas se afastam porque elas não sabem lidar com as dores. Eu, inclusive, posso dar um exemplo bem recente de uma mãe de uma amiga minha que tá passando aí por uma situação de doença, né? E eu falei pra minha amiga, olha, eu não sei lidar com essa situação. Por isso que às vezes eu não falo muito com ela, eu falo muito com você. Eu falo com a minha amiga e falo com minha amiga, fala pra sua mãe, porque eu não sei lidar com a situação. Só que eu comecei a falar com a mãe dela pra quebrar essa barreira dentro de mim, né? E desafiar essa dificuldade que eu tenho em relação àquela doença que ela tá passando por esse processo. Porque vai passar, não vai ficar. Nós passamos pelo deserto, nós não ficamos no deserto. Nós fomos somos conduzidos às vezes pelo Espírito Santo para o deserto, mas é para passar, não para ficar. Eu vou aproveitar que você falou sobre essa questão de não saber lidar. Que é do livro que eu tô lendo, que a gente vai falar na outra live. Tá bom. Onde está Deus quando chega a dor. E nesse livro fala que no momento quando você não sabe o que fazer, você não sabe como confortar alguém que tá passando por um momento terrível de dor. O que fazer, então, né? E no grupo de amigos, de pessoas que se sustentam lá nesse livro, o que é falado? Que o amor, ele é tudo, em muitos momentos. O estar lado a lado, mesmo sem falar nada, sem falar nenhuma palavra. Apenas para que a pessoa não se sinta sozinha.
naquele momento difícil de dor. Então eu deixo esse conselho já é um spoiler da outra live. Mas é um desejo pra outra live. A gente marcou isso pra vender pra próxima. É o apenas estar do lado, pra que a pessoa não se sinta sozinha. É a empatia de estar ali, de ouvir às vezes 10 vezes aquilo que a pessoa vai falar. Mas simplesmente estar ali. A Dani falou isso, eu lembrei... Quantas vezes eu vim aqui e eu queria chorar, e aí ela falava pra mim, Alana, pode chorar, e às vezes eu me segurava, né? E aí ela falava, pode chorar, porque você chorando na minha frente ou não, eu vou chorar do mesmo jeito, porque eu não queria chorar pra ela chorar também, né? E ela falava, pode chorar, e nós chorava junto. A gente ri junto, chora junto, né? Ei, Dri! Beijo. É verdade, é verdade. Bom, então eu não sei que horas são, deixa eu ver, dar uma olhadinha. A gente não quer estender muito a live pra não ficar cansativo, né? Não esquece de falar o que você falou, não. Vou falar agora. Então vamos partir aí agora assim pro final. Então a gente sabe que tem as decepções, que é natural, né? Que as pessoas podem se frustrar e é do ser humano isso, a gente se frustrar uns com os outros, com Deus e com nós mesmos, né? Disse, né, que a psicologia diz que o auto-perdão é o mais difícil, né? E realmente, mas eu vou falar aqui um negócio que tá me dando vontade de falar agora. A gente consegue liberar o auto-perdão pra nós quando a gente se ama. Então, como que você encontra esse amor? Eu até falei aqui na live do Rei Leão, quem não viu vai lá ver depois, que é bem curtinho, 15 minutinhos só. Mas como que você encontra? Meio que, vou usar esse exemplo aqui também, o Rei Leão, né? O Simba, que ele fugiu, ele tá se condenando por algo que ele não fez, né? Não vou estender muito pra não entrar em muitos... Depois vocês olham lá, galera. Então aí ele foge, ele tá se condenando, mas aí ele faz o quê? Hakuna Matata. Vou deixar isso pra lá, né? Deixa pra lá, vai passar. E é onde vai deixando, mas aquilo tá ali dentro. Tanto que quando o Timão e o Pumba falam, os grandes reis do passado, ele fala que as estrelas são os grandes reis do passado que olham pra eles, os outros dois dão risada, mas ele fica triste. Por quê? Pra ele, o pai dele tá olhando pra ele. E eu quero falar aqui que suponha-se que o Simba seja Jesus e Deus seja o Mufasa que morreu, né? Então aí eu quero falar do alto amor. Como que ele volta? Como que o Simba volta e reconhece quem ele é? Ele volta para a origem através do quê? Do macaco, né? Que o macaco vai e fala para ele, quem é você? Aí ele fala, eu sou ninguém. Ninguém nem existe. Ninguém nem é gente, ninguém nem nada. E não tem como ser ninguém. Você é alguém, não tem como você ser ninguém. Você é alguém. Apenas descubra quem você é. Às vezes na verdade, você até sabe quem é, mas você pode estar às vezes triste, frustrado, decepcionado, tá cansado de tudo, ou tá confiando em ninguém, e aí você se fecha e fica, tô nem aí, ninguém me ama, a vida é assim mesmo. Gente, a vida não é simplesmente assim mesmo. Não é assim. Então aí Simba é conduzido pelo macaco até o rio. E aí quando Simba olha, todo mundo sabe, eu acho, né? Quem não viu, assiste. Simba olha e vê o pai. E até dá uma mexidinha ali na água e parece que é o Simba, mas parece que é o pai, que é Mufasa. Então assim, quando você olha, quando você se olhar, você não vai ver você vai ver Deus. Quando você se olhar, você vai ver Deus. E vai parecer que é você, mas é Deus. Porque é você nele e ele em você. Né? A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Por quê? Quando você olha no olho, né? Você vê você dentro do olho da outra pessoa. E ela vê ela dentro do seu olhar. Porque é um no outro, conectado. Né? Estão conectados. Então, como que você vai gerar esse alto amor para liberar o perdão não só para as outras pessoas e até mesmo para Deus, mas para você, conhecendo você? Não é só sobre o autoconhecimento, mas voltar à origem daquele que te criou, né? Que é Deus que nos criou. Então, voltar para Ele. Se você não sabe como fazer isso, procure alguém que vai te conduzir, assim como o Simba fez. O macaco disse: eu vou te levar até seu pai. Ele vive. Né? Ele vive aonde? Dentro dele. Dentro do Simba. Ele estava lá. Ele vive. Então Deus vive dentro de você. Se você acha que está triste, desanimado, que morreu, que você morreu, não tem mais vida pra mim.
você está enganado, porque Deus é a fonte da vida. Ele é a água da vida e Ele está dentro de você, Ele vive em você. Ele pode estar escondido. A água, às vezes, o rio ali, vou usar esse exemplo, né? O rio pode estar cheio de folha, as folhas podem Tristeza. as folhas podem ser as tristezas, decepções, Amargura. frustrações, amarguras, ou às vezes até fantasiosa. Pode ser folhas bonitas, né? Sabe quando às vezes a pessoa pega e se veste de uma capa que não é? Pode ser. Flores, talvez. Talvez você não seja folhas feias, mas flores bonitas que está escondendo, né? A verdadeira identidade ali sua, que você está apenas maquiando, né? Apenas maquiando uma realidade que não é. Então, se você não tem alguém e você quer isso, procure alguém que vai te ajudar e vai te conduzir para esse caminho. E aí vai ficar mais fácil de você liberar o auto-perdão para você e para as pessoas. E agora eu vou falar aqui o que a Dani falou para eu não esquecer de falar. Mas espera, deixa eu falar um negocinho. Vou te fazer uma pergunta. Você disse que não tem como não se frustrar, né? Eu acho que não. Mas tem como a gente diminuir essa frustração? Se como diminuir? Como a gente conversou na hora do Tem. almoço. Diminuir tem. Eu acredito que tem. Entrando em equilíbrio com as nossas expectativas, né? Expectativas nós criamos, né? Como nós já abordamos acho que é natural. aqui. Mas por que eu acho que é natural? Uma criança cria. Sim. Então a gente consegue controlar o nível dessa expectativa. Consegue. Né? Não alimentar algumas expectativas que, na verdade, não são. Não é mesmo? Porque expectativa é algo que você cria que não existe. Sim. Né? Conseguir diferenciar Ai, Jesus. a fé da expectativa apenas humana, né? Porque na fé, a gente não vai se frustrar. Porém, na expectativa humana, a gente vai se frustrar. E como saber quando é fé e quando é expectativa? Gente, a gente não combinou muito, né? Por isso que a gente vai ficando meio tenso o clima, né? Eu acredito que é assim. Vou usar a minha vida. Isso, claro, né? Tem que usar o As seu exemplo. minhas experiências. Ela nos leva para um caminho de segurança. Aconteça o que acontecer. Deus fazendo ou Deus não fazendo. A fé nos conduz nesse caminho de confiança e segurança, trazendo paz ao nosso coração. Mesmo a gente não vivendo aquilo que a gente espera naquele momento. A expectativa já não. A expectativa, ela nos leva para um caminho de tristeza. Eu falo isso por mim, né? É quando a gente cria muita expectativa em algo, a gente alimenta aquela expectativa, seja comprando coisas, como a gente citou, a mãe que não consegue engravidar, né? Seja alimentando um sentimento amoroso, né? Ouvindo músicas, coisas simples, mas que alimentam a nossa expectativa. E aí, quando a gente tem um baque, é terrível, traz uma tristeza gigantesca. Então, eu acredito que seria essa forma de identificar o que eu posso estar levando como fé e o que eu tô levando como a minha expectativa humana. Não sei se você concorda. Não, concordo. Se discordar também. Se discordar, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Tudo bem, continue com a sua opinião. Você tem todo esse direito e nós também temos esse direito. Sim, a gente tá aqui pra compartilhar e verdade. crescer junto com vocês, porque o nosso objetivo é esse. É crescimento mesmo. Crescimento, porque a gente, enquanto estiver aqui nessa terra, a gente tá crescendo. Tá crescendo. Tá crescendo, isso é verdade. Emocionalmente, né? E as crianças fisicamente sempre tá crescendo, isso é verdade. Bom, quero só falar um negócio que eu esqueci, que a gente tava falando sobre ser... Não, sobre ser rebelde e forte, né? Você já passou por alguma situação assim? Que a pessoa te confunde? Alguma? Ou muitas? Parecida, né, Gabi? Nossa risada. Eu nem vi alguém falar isso. Sim, já. Eu nunca ouvi diretamente em relação que isso foi confundido com uma rebeldia. Não sei se foi isso que você perguntou.
Foi. Sobre Né? ser forte, porque às vezes você é forte, por exemplo, eu tenho uma opinião formada sobre algo. Sim. Né? Isso me faz ser forte. Sim. Aí a pessoa, ela tem a opinião dela, e aí ela quer impor a opinião dela sobre mim. E aí, por eu rejeitar a opinião dela, ela fala que eu sou rebelde. Só porque eu rejeito a opinião dela. Sim. E na verdade, não. Na verdade, eu estou... Não vou falar outra coisa que eu pensei. Mas na verdade, eu estou firme na minha opinião. Convicta daquilo que você convicta acredita. do que eu acredito. Sim. Mas sabe o que eu acho errado? A pessoa que te julga, ela nem sempre te escuta. Ela simplesmente te julga, aponta dedinho pra você, mas não vem... Não senta pra escutar. Não senta pra escutar. Ou senta pra escutar, mas não Mas ouve. não escuta. Mas não ouve. Não tá pegando com o coração. Tá só simplesmente Não tô coloca só empatia. aqui. Não tem empatia, exatamente. Tá só aqui, tô te ouvindo. Fala, o que você vai falar? Legal. Ou às vezes não, né? Que legal. Legal. Mas não tá tendo a empatia por você. Sim. Né? sim. Tem isso também. Já, algumas vezes. Mas assim, hoje isso não me atinge mais, né? Porque eu entendo que a questão que eu falei, do compartilhar, né? A pessoa tendo verdade. a convicção daquilo que ela acredita em tudo, na sua experiência de vida, na sua crença, não faz com que você tenha que impor na cabeça de alguém o seu pensamento. Impor. E isso não é uma rebeldia, né? Isso não é. E pelo contrário, se você conseguir lidar, você vai conseguir também conduzir essa pessoa por uma boa liderança, né? De Jesus. Sim. Se a gente for considerar, né? Jesus. Se a gente for considerar, Jesus tinha personalidade forte. Não, e né? os fariseus? Os fariseus consideravam o que de Jesus? O que eles achavam que Jesus era? Tava indo contra a ideia deles? Sim, não aceitava. Né? Mas, então isso já existiu, não me atinge e, assim, eu penso que a empatia, ela não é aquilo que a gente... Não é se colocar no lugar do outro. Isso não é empatia. Isso é se colocar no lugar do outro. O que é empatia? Eu me colocar no seu lugar, mas além disso... Com o seu sentimento. Eu senti o seu sentimento, eu senti o que você sente. Eu Colocar posso com nem me sentimento. importar. É igual a dor, que eu sempre falei pra vocês, né? Na época do teatro. O que eu falava? Jamais menospreze a dor de alguém. Porque a minha dor pode ser um nível, né? A minha dor pode ser a dor que eu tive, né? A dor da perda de alguém que você ama. Pode ser um nível. Agora você tá aqui liderando uma pessoa ou uma amiga e ela começa a chorar, desabar pela perda do cachorrinho dela. Aquela dor pra ela, até aquele momento da vida dela, foi a maior dor. Então a empatia é o quê? Você sentar, você ouvir, você sentir. Não menosprezar. Porque mesmo que você não fale com a palavra que você tá menosprezando, a sua atitude e as emoções que a gente transmite por energia, dá pra perceber. Dá. Então isso é um exercício que a gente pode fazer, né? Na vida, a gente pode exercitar isso. Dar importância à dor do outro. Com certeza. Bom, falando um pouquinho, continuando então, sobre essa de se colocar no lugar do outro, fica fácil da gente liberar perdão para as outras pessoas também. Pensando assim, né? Às vezes é por maldade, às vezes algo que a pessoa fez foi muito ruim pra gente, mas deixa aí. E por que eu tô falando isso? Agora eu vou falar um exemplo aqui que eu li no livro. E eu já sabia disso, mas eu li nesse livro e eu falei, nossa, parece que esse livro já tinha me contado isso antes, né? No passado, lá na época de Jesus, quando alguém matava a outra pessoa, né? O homem matou, assassinou alguém. Qual era a condenação? Talvez algumas pessoas já saibam disso, né? Mas vou compartilhar para quem não sabe. E existe uma visão diferente. Mas qual era a condenação? Eles pegavam o corpo morto e acorrentava na pessoa, né? Nas costas, assim, e acorrentava, né? Amarrava com a corrente, cadeada, enfim, acorrentava e deixava ela sozinha no deserto, sem comida, sem nada. Se ela conseguisse se soltar, ela então seria liberta daquela condenação, ela estava livre. Se
Se ela não conseguisse se soltar, ela receberia o quê? A mesma condenação, a morte. Porque conforme o corpo ia perecendo, ia morrendo, né, se contaminando ali, os vermes iam comendo a carne, etc., também ia comendo o corpo vivo de quem estava ali. E aí eu quero trazer isso pro perdão. Porque o peso que você pode estar carregando pode ser de alguém que nem está mais na sua vida. Ou é de algo lá de 1900 e bolinha. E você está carregando esse fardo nas suas costas. Está carregando. E está acorrentado nele. Mas Jesus veio e quebrou as correntes. E ele quebrou. Então você está livre. Você está liberto. E por que você está preso ainda então? Porque você ainda não se soltou. Porque você tá carregando, é uma escolha, é uma opção. Eu sei que é difícil, gente, eu sei, porque eu sei na carne, né? Mas é uma opção, é uma escolha, é possível. Então você tá carregando aquilo e aquilo tá te matando. Aquilo começa a te sufocar. E eu vou falar de algo que já aconteceu comigo, tá? De sentir na carne a dor do peso, da falta do perdão, de começar a sentir dores aqui assim, ó, dor do fardo, do peso, você começa a sentir, isso aconteceu comigo já. E aí eu pedi pra uma pessoa orar pra mim e ela falou, libera perdão. Ela nem sabia. E ela falou, libera perdão pra quem você tem que liberar. Então assim, chega em um nível que começa a doer no corpo, que as doenças psicossomáticas, né, que é o emocional, afetando o seu corpo e afeta. Então assim, quanto mais rápido você se libertar disso, porque Jesus já te fez livre. Você já está livre. Imagina que você está apenas preso nas correntes. Não está com os cadeados presos. Então Jesus abriu os cadeados, mas você continua acorrentado. Sabe, às vezes é só levantar os braços e sair, o cadeado sai, as correntes caem e você vai embora. Então, só que isso é difícil, porque mexe muitas vezes com o orgulho nosso de não vou deixar, não, fez isso pra mim, não. Mas é importante pra você não ficar preso, não ficar parado e não começar a ferir quem? Você mesmo. Porque o outro, uma pessoa veio me pedir perdão e quando ela me pediu perdão, eu falei, gente, eu nem sentia nada por ela, nem um sentimento de raiva, nada, de nada por ela, nada. E ela me pediu perdão e eu falei, amém, tá perdoado, né? Tanto faz, não vou falar aqui pra falar perdoado ou perdoada, né? Deixar aí no ar. Mas ela me pediu perdão e eu falei, não, tá tudo bem, tá perdoada já, pode ir. Não precisa se preocupar com isso, porque pra mim não me feria. Só que pra ela feria. Só que estava ferindo apenas quem? A raiva que ela tinha. Ela mesma. Então a raiva que você tem da falta de perdão, ou a raiva com pessoas, ou a raiva com você mesmo, né? Ou a raiva com Deus, fere apenas você. Não muda a situação da outra pessoa. Não muda, não tem como mudar. Então libera o perdão, deixa aí, não deixa criar raízes. E se já criou raízes, elas podem ser arrancadas também. Porque não vai ficar nem raiz. Não vai só podar a árvore um pouquinho não, porque tem gente que dá só uma podadinha, né? Não poda só não. Arranca tudo pra você poder ser livre. Quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente já pode encerrar, né? Tá bom. Bom, o propósito nosso com essa live foi compartilhar com vocês, né, a nossa vida, as nossas experiências, um pouco das nossas experiências, que às vezes a gente guarda pra nós e pode acrescentar muito na vida das pessoas, né? Dependendo do que ela tá passando, pode acrescentar muito. Então, compartilhar é crescer. Então, fica a minha gratidão a todos vocês que participaram. Amém. Eu espero muito que venha como crescimento e aprendizado para todos nós. Amém. É isso, galerinha. A live vai ficar salva e depois vocês podem compartilhar, tá bom? Com quem vocês quiserem aí, se fizer sentido pra vocês, tá bom? Beijo. Um beijo pra vocês e até a próxima.